Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a científico do Colóquio de Histórias em Quadrinhos. É um prazer encontrá-los todos aqui. E hoje a gente tem uma notícia triste, começamos com uma notícia triste. Temos o falecimento do cartunista Stanley em Belo Horizonte. Stanley foi um quadrinista veterano em várias ações. Sinceramente, vai fazer muita falta no panorama dos quadrinhos brasileiros. Então, de Santos embaixo, mais uma perda que nós tivemos para a Covid-19, com vários outros que faleceram nesses dois anos. É uma notícia triste, mas vamos continuar à frente, porque nós temos que continuar trabalhando pelo quadrinho, certamente o Nani e todos os outros que foram vítimas da Covid gostariam que nós não esmorecêssemos. Então, fica aqui o nosso pesar, o nosso sentimento para a família e para todos os admiradores do Nani. Alguém mais tem uma outra? Bem, nós tivemos, semana passada, tivemos o colóquio, as jornadas internacionais virtuais, né? Sabe, as jornadas de histórias em quadrinhos. Tiveram, quem participou, tiveram uma grande participação e nós ficamos muito satisfeitos com os resultados. E todas as palestras, a conferência da professora Sônia, todas as sessões estão disponíveis na página do Observatório. Então, quem não conhece pode ir lá assistir todas as sessões, inclusive se inscrever no canal do Observatório, que isso para nós é muito importante. Os colegas têm alguma outra novidade? Alguma? Nobu, Roberto? Tem algumas. Fala, Nobu, vai você primeiro. Bom, eu tenho os livros, né? Eu tinha comentado sobre o livro aqui, como eu não participei do colóquio do mês passado, né? Porque eu tinha um velório, então tem uns livros que eu tinha comentado. Um é o Zip, do Ciro Inácio Marcondes, né? Que eu já tinha falado dele, mas ele não tinha ele em mãos. Esse aqui é o livro, é um livro bonito, tem artes. Não, e tem as artes coloridas, né? Tá bem feitinho, até bacana. É um livro muito bacana. Bem interessante. Sobre o quê? Ele mantém ele tem uma coluna. Ele é do raio laser. Tá. Ele mantinha, então, uma coluna sobre vários assuntos. Então, ele fala sobre quadrinhos, sobre arte pop em geral, mas esse volume, especificamente, vai falar sobre quadrinhos. Né? O que chamou atenção, que eu recebi também recentemente, é esse livraço aqui, né? Sim. Que é o Histórias em Quadrinhos Estados Unidos da América, da Lalunha, né? Que é uma das coautoras, já esteve presente nas nossas reuniões, nos colóquios, e do Diego Moreau, ou Moreal ou Morro, né? Assim, curiosamente, tem 3 livros sobre Stan Lee. Esse saiu pela Noir, né, que é um menorzinho, mas é uma segunda biografia de Stan Lee pelo Roberto Guedes. E aí saíram recentemente esse aqui, do Dan Fingerroth, né, saiu pela Agir, e esse que saiu pela Editora Globo, que diz que é o... Esse aqui diz que é o mais cheio de revelações, histórias mais... É o menos chapa branca, né? Porque tem as biografias que são chapa branca, assim como o Disney, né? Que é aquele príncipe obscuro de Hollywood, que falava que ele seria espanhol, tem uma série de outras hipóteses malucas, né? Que seria informante do FBI. Então, essas fofocas, eu não li esse livro ainda, mas imagino que na mesma pegada, no meu teor. Então, são esses os livros que eu queria comentar a respeito, e que, curiosamente, né, desses... O Robson está perguntando onde encontrar esses livros. Bom, esse aqui, que como eu tinha apoiado, eu recebi, né, veio pelo correio. Não sei se está à venda, mas todos os outros, certamente na Comics, na Amazon, tem para vender. Eu comprei na Comics. Eu queria lembrar também. Alguns desses estão na Amazon, do Stan Lee está na Amazon. Eu queria lembrar também a morte do Ota. Durante 35 anos foi editor da MED no Brasil. Sim. Ele introduziu a MED no Brasil, ele que sugeriu a publicação, a VEC, e ele fez outras coisas também. Já saiu agora uma coletânea daqueles relatórios do Ota, tem na Comics para vender. E eu tenho algumas sugestões aqui interessantes nesse mês. Uma delas é esse aqui, Incognegro. É uma graphic novel americana sobre um repórter
afro-americano, mas que tem uma pele mais clara, e ele se infiltra num grupo de segregacionistas americanos. Esse aqui que é interessante, que são dois artistas finlandeses, é muito difícil a gente conseguir ter quadrinho finlandês no Brasil, chamado Horror Cósmico. Saiu agora, tá? Nem sei falar os nomes deles, que é muito difícil. O David B, daquele do Epilético, né? Ela está indo no Brasil, Incidentes da Noite. Dois canadenses, Crônicas da Juventude, do Guy Delisle, que novamente é quadrinho autobiográfico. A minha mulher falou que está me xingando porque eu compro muito quadrinho. Metade é dela, metade é dela. Metade é dela. Né? Metade é dela. Tem um outro que eu não trouxe aqui, que se chama Paul em Casa, do Rabigliati, que também é canadense. Ele que escreveu a Canção de Rolando, que saiu, desenhou a Canção de Rolando, que já saiu no Brasil. E esse personagem Paul é o alter ego dele. E ele vai fazendo esses quadrinhos quase biográficos com esse personagem ao longo do tempo. Tem ele adolescente num álbum que não saiu no Brasil, que é o Paul consegue um trabalho de verão. Paul has a summer job. Get a summer job. E esse aqui que eu esqueci de trazer, Paul em Casa. Acabou de sair. Tem dois chilenos, também é difícil a gente encontrar quadrinhos chilenos aqui no Brasil. Os Anos Allende, né? E Mocha Dick, que é uma outra versão do Moby Dick, a partir de lendas, mitos dos nativos, dos povos originários do Chile. E, por fim, mais um latino-americano, El Sonheiro, do Henrique Breccia, um quadrinho mais surrealista. Tem alguém que falou que tem 3 revistas digitais. É muito bom. Eu só queria comentar uma coisa, já que o Roberto falou sobre o OTA, todo mundo fala sobre a MED, todo mundo fala sobre o Spectro, mas para mim o OTA tem uma importância, e eu até tenho guardado, a Eureka, número 9, Eureka. Que tinha sobre o Milton Kenneth. Então, as matérias que saíram na revista Eureka, na parte final que falava de livros sobre quadrinhos, muita coisa me orientou a seguir atrás da parte teórica de quadrinhos, graças à revista Eureka. Né? Então, sou muito grato por essa parte, além, né, de, obviamente, MED, Spectro. E o Ota também fez um livro muito interessante sobre o Carlos Zéfiro. Ele foi um dos primeiros a descobrir a verdadeira identidade do Carlos Zéfiro. Sobre a obra do Carlos Zéfiro foi feita pelo Mota, pelo Ota. É muito bom. E ele publicou vários textos falando de vários artistas e personagens, sobre a Luluzinha, foi um dos primeiros a citar o John Stanley como o desenhista da Luluzinha. Então ele fazia essa pesquisa, né? E ele era um colecionador também. Né? Então, eu lembro que na última vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu encontrei o Ota no Sesc, fui fazer uma palestra, ele estava lá, foi convidado também para fazer uma palestra, e ele falava logo depois de mim, ficamos vários minutos conversando, até comprei uma revistinha que ele estava vendendo na época lá, que ele estava um pouco pior de situação. Então, vai fazer muita falta, certamente alguém que fez uma grande colaboração para a área de quadrinhos, vai fazer muita falta. Então, vamos então, hoje a ordem, agradeço aos colegas pelas novidades aí, pelas sugestões. O professor Gazi colocou uma sugestão de alguns trabalhos, alguns quadrinhos digitais estão aí na lista ao lado aí, quando vocês, como é que chama esse troço aqui? No chat. Né? E então, passamos então a nossa programação de hoje.
Se eu não me engano, é o Selby que começa, não é? É isso mesmo. Não, tá o Gazi na apresentação primeiro. É o Gazi primeiro? Não me lembro mais. Então Gazi, acho até bom que comece, porque ele convidou um monte de alunos para assistir, acho que eles estão esperando. Tá certo. Na verdade, convidei um monte, mas tem só um aí, que é o Rubio. Tá, vamos ver. Eles vão aparecer. É que ele vai fazer, aplicar uma prova sobre o que ele vai apresentar, por isso que eles vão aparecer todos aí. Né? Tá bom. Bom, então tudo bem, eu posso. Tem a palavra, Gazi. Eu vou abrir aqui já reabrir, né, o PowerPoint. Tela cheia. Ver. Certo, ok. Certo aqui. Então tá. Então, capítulo 8. Gazi. É Benjamin Wu, não tem o D no final. Ah, transformei ele em madeira. Tudo bem. Você transformou ele em madeira, virou o cara em madeira. O nome dele é chinês, então, e não em inglês, né? Então, depois eu retiro o D do Wu aí, para arrumar antes de enviar para vocês. Então, leitores, públicos e fãs. Né? Capítulo 8 do livro Comic Studies, a Guidebook. Então, aqui tá certo, só lá na entrada que eu errei. Né? Aqui tá ok. Então, o Benjamin Wu, ele trabalha em questionar, né, os quadrinhos para os leitores e os fãs, e também um pouco na área acadêmica e dos pesquisadores. Ele diz assim, que os quadrinhos evocam, né, um conjunto de expectativas sobre o gênero, o formato, o contexto, e apesar do fato da iconografia dos quadrinhos estão sendo usadas nas belas artes, né? E ele diz que existem quadrinhos que permanecem sem terem sido lidos. Quando falamos sobre quadrinhos, geralmente estamos falando sobre uma mídia de massa. Esse permanecem, eu traduzi, mas fiquei em dúvida, porque ele usou uma palavra em inglês que é language. Não é de language, não é linguagem, é languish. E aí significa lânguido, significa algo que não é utilizado, que não é... Então fiquei meio sem entender, coloquei permanecem nessa tradução. Essa tradução do começo foi meio complicada por causa dessa palavra, que é languish, né? Mas vamos lá. Ele fala então o seguinte: embora historiadores possam citar antecedentes, os quadrinhos pertencem à era da reprodução mecânica e agora digital. E aí não se comunicam diretamente da mente do autor para o leitor individual. Os quadrinhos se comunicam de ou mais tipicamente, né, no mercado industrial, né, vários criadores trabalhando dentro de processos coordenados industrialmente para muitos, né? Então, de muitos para muitos. Assim, os leitores só podem ser avaliados à luz de toda a gama que circula entre leitores reais, o público dos quadrinhos, né? E aí o capítulo, na verdade, questiona sobre essa recepção das HQs por seus leitores e os seus fãs. O capítulo se concentra na questão dos comic books, né, das revistas de quadrinhos publicadas nos Estados Unidos, e aí eu traduzo fandoms por fã-clubes, né? Creio que esse é um termo que pode ser utilizado, embora a gente use o fandom também, mas no Brasil o equivalente seria fã-clubes, né? Não sei se tem alguma outra equivalência aí, se algum de vocês usa, né, nessa tradução. Porque antigamente eu usava o fandom como fanzinato, mas não é não. Fanzinato é outra linha, né? Bem, então, nos Estados Unidos, a dramática ascensão das HQs foi seguida por uma queda repentina, ele diz, em desgraça e um longo declínio. A indústria se focou num público pequeno, mas dedicado. E aí o fato de criadores e críticos serem retirados dessa cultura de fãs problematiza a relação entre interpretações ideais dos estudiosos e as interpretações empíricas confusas que existem no público, na audiência, né? Ele coloca muito essa situação em que os estudiosos de quadrinhos, os que estudam quadrinhos, acabaram se fiando apenas em estudos em que eles não se percebem ampliados, né? Não se percebe uma gama ampliada, então fica deles com eles mesmos. Ele vai explicando isso aos poucos.
ele diz assim: sabemos pouco sobre leitores de quadrinhos, gibis leitores de quadrinhos, que eu repeti ali, deve ser, eu não lembro agora se é readers e comic book, deve ter essa separação, leitores e revistas de quadrinhos, né? E graphic novels. Graphic novels. Esse texto, ele é da década de 90, eu esqueci de ver isso no livro, eu ia ver, esqueci, porque como ele, alguns momentos que ele menciona isso, eu fico pensando, ele está se referindo naquele período que ele escreveu o texto, né? Ou será que é entre 90 e 2000? Vocês lembram a data do livro? Bom, depois a gente vê isso, mas é porque tem um pouco a ver, o que ele escreve, eu acho que fica um pouco fora de, pelo menos no nosso âmbito de estudo aqui no Brasil, ou fica um pouco datado em alguns momentos, né? Não sei. Bom, ele fala de webcomics, então não é tão antigo assim. Eu acho que é 2000 mesmo, deve ser. Mas se bem que ele fala desse século, meados do século, né? Eu que pus século XX ali, mas eu acho que ele escreveu esse texto no finalzinho do século XX, né? Bom, ele diz que não tem estimativas confiáveis de quantos leitores de quadrinhos existem, né? Embora é claro que o número de leitores diminuiu, desde o pico de meados do século XX, quando os quadrinhos não eram apenas forma de produção de produto em massa, mas parte da experiência cotidiana das massas. E aí, em 1944, as HQs dos jornais tinham um público estimado em 70 milhões de norte-americanos, né? Bem mais da metade dos adultos e 2/3 de crianças de 6 anos para cima que as liam, né? Que liam essas HQs de jornais, né? Os quadrinhos tiveram um público pelo menos tão grande. As estimativas contemporâneas sugerem que bancas de jornal e drogarias venderam 20 milhões de quadrinhos todos os meses em 1944 e 1 bilhão por ano em meados de 50, né? Então, o quadrinho era o topo mesmo de venda ali, né? 1 bilhão por ano, mas isso na época, quer dizer, na década de 50, bem quando começou a caça, né, aos quadrinhos, ou um pouco antes. Pesquisas revelaram taxas de leitores impressionantes em todos os gêneros e faixas. Então, lá, entre crianças em idade de 6 a 11 anos, 95% de meninos e 91% de meninas eram leituras frequentes, né? Entre 12 a 17 anos, 87% de meninos e 81% de meninas. E aí, na fase adulta, 41% de homens, 28% de mulheres com idades entre 18 e 30 anos ainda leem quadrinhos regularmente, né? Então, aí diminuiu, né? Tem 41% e as mulheres 28%. Assim como 16% dos homens e 12% das mulheres com 31 anos e mais, né? Agora, eu não sei essa estimativa, por isso que eu falei para vocês, essa estimativa aí ele deve ter pegado no fim do século para o comecinho, né? Final de 90 para 2000. Os quadrinhos ocuparam um lugar de destaque no cenário da mídia, né, para tal novo formato de publicação, mas isso não durou. Sua enorme popularidade entre os jovens, que são público vulnerável, segundo ele, provocaram uma reação veemente dos pais, educadores e os legisladores preocupados, né? E aí alguns culparam o furor anti-quadrinhos nos anos 50 por estrangular a indústria em sua infância, em seu início, né? Certamente o regime de autocensura perpetuou a compreensão dos quadrinhos como uma coisa de criança, sem dúvida, moldando o desenvolvimento da forma. Aí ele manda ver o capítulo 2. Eu não fui ver o capítulo 2, mas a gente passou por ele, então, só que eu não me lembro. E aí faz lembrar também que na nossa infância aqui, pelo menos na minha e de alguns de nós, na década de 70, realmente o quadrinho era para criança, né? E também não era bem visto, a gente lembra disso, né? Mesmo assim, é duvidoso se os quadrinhos poderiam ter sustentado a popularidade em um mercado cultural jovem em expansão e em competição com um novo meio, que era a televisão, né? Ele tem dúvida se a popularidade teria se mantido se não tivesse, né, tido essa perseguição com a TV em progresso. Eu não sei, eu vou dizer por mim, é uma particularidade. Eu me lembro que com 7, 8 anos de idade eu li os gibis e assistia aos desenhos animados da Corrida Maluca, Pantera Cor-de-Rosa, etc. E os dois, né? Eu assistia fazia as duas coisas. Ô, Gazi, eu estou vendo aqui nas notas desse texto,
ele cita a pesquisa que ele acessou em 2019. Então, é um texto recente. A pesquisa dele é recente, então. Não, a pesquisa que ele acessou, que você tirou aqueles dados de tantos por cento, de tal e tal, é uma pesquisa de 2019, então é um texto recente. Tá nas só para notas. confirmar, das notas. Só para confirmar, eu também. Eu assistia os desenhos animados e comprava a revista Heróis da TV com os personagens da Hanna-Barbera também. Pois é, eu acho que empatava, né? Acho que a dúvida dele é se diminuiria, eu acho que não. Se eventualmente, fosse... só me permitam dizer, eventualmente, Gazi e Roberto Elísio não são a média da população brasileira, absolutamente. Não, mas verdade. Quando a gente tinha 7, 8 anos de idade, na década de 70, era, não? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Aqui já foi. Bom, na publicação dos quadrinhos contemporâneos, os números disponíveis ao público indicam apenas vendas para lojas de HQs, não quantos quadrinhos. Aí ele critica também essas pesquisas, né? Vocês vão ver mais para frente, tem uma crítica com relação às pesquisas, mas vamos lá. Os números indicam vendas para as lojas, não quantos quadrinhos essas lojas, por sua vez, vendem para cada um, né? Então, não tem, a estimativa é meio incerta nesse caso de quantos seriam os quadrinhos que eram vendidos para os leitores. Nem inclui quadrinhos emprestados, aí ele coloca quadrinhos que você pega emprestado de bibliotecas, ou que se empresta a amigos, ou através de assinaturas digitais, ou até pirateados, né, online. Mas há, obviamente, muitas vezes menos novas histórias em quadrinhos de circulação hoje do que em meados do século XX. E aí eu acho que ele está se referindo, obviamente, à circulação física, né? Apesar dele falar do online, creio eu. Para alguns, o formato de continuidade das HQs e mangás no mercado de massa em livrarias representa a melhor esperança para alcançar novos públicos, né? No entanto, fazer e imprimir quadrinhos são caros em comparação com a literatura em prosa. E tanto as tiragens quanto as vendas dos best-sellers de histórias em quadrinhos permanecem abaixo dos livros vendidos de prosa, os livros de sucesso, né? O que a gente pode dizer disso do Harry Potter, por exemplo? Estou chutando, né? Deve ser por aí que ele está falando. Enquanto isso, o muito elogiado boom do mangá nos Estados Unidos perdeu muito do seu ímpeto. Aí ele manda ver o capítulo 5, que eu também não vi. Pesquisas quantitativas foram realizadas, mas geralmente são financiadas pela indústria, é aqui que ele critica. Parte interessada por motivos de negócio, portanto, suas perguntas são limitadas e os dados são do proprietário, né? Aí o proprietário aqui, eu acho que é o proprietário que paga as pesquisas, né? Óbvio, sei lá, deve ser. Por exemplo, seguindo uma linha relançada em 2011, os Novos 52, eu confesso para vocês que eu não li, né? Então, mas eu sei que é um monte de continuidade, posso estar enganado, mas eu acho que é isso. A DC Comics contratou essa firma, Nielsen NRJ, para estudar a resposta ao novo título através da realização de pesquisas em lojas de quadrinhos, selecionadas e também online. E a empresa compartilhou as principais descobertas com varejistas, que foram postadas online pelo site Newsarama. Apesar do aviso confidencial e proprietário em cada slide de apresentação que eles fizeram em PowerPoint. Aí eu puxei aqui para saber que empresa é essa, né? E aí, fundada oficialmente nos anos 70, né, a NRJ foi pioneira na pesquisa de marketing de filmes e continua até hoje com foco principal no trabalho com estúdios independentes e divisões de entretenimento doméstico. Anualmente, a empresa realiza mais de 1 milhão de entrevistas de pesquisa, de rastreamento online e por telefone celular nos 13 maiores mercados de cinema ao redor do mundo, incluindo pesquisas ad hoc, que consistem em exibições de filmes, grupos de foco, pesquisa de saída, testes de anúncios, trailers e estudos de referência da indústria. Então, a DC Comics contratou essa empresa aí para fazer a pesquisa. E aí eu coloquei também três prints aqui do Newsarama, que é um website dedicado à cobertura jornalística de notícias relacionadas a histórias em quadrinhos americanas.
lançado em 2002, ele se tornou uma fonte de notícias citada por inúmeros periódicos, como New York Times e Entertainment Weekly. E aí tem a outra imagem aqui, que é tirada do Facebook, tem uma outra aqui do Twitter, né? Eu achei no Twitter e no Facebook, não achei especificamente um site deles, né? Bom, a pesquisa parecia confirmar muitos estereótipos sobre leitores de quadrinhos. A maioria dos entrevistados eram brancos, homens e entre idades de 25 a 44. Descrevem-se como fãs ávidos e há quem lia história em quadrinhos há 20 anos ou mais, né? Então, esses de 44 liam há 20 anos, os de 25 também, menos de 20 anos, né? Pouco menos, talvez. Em pequena escala, estudos qualitativos conduzidos por pesquisadores acadêmicos são mais perspicazes, mas não há garantia que seus informantes sejam típicos também. Na verdade, muitos estudos concentram-se em leitores atípicos, de alguma forma importantes. Por exemplo, aí tem o Jeffrey A., que é a pesquisa de Brown sobre fãs afro-americanos, ou Charis Sabet sobre jovens leitores. Devem ser dois outros estudiosos, né, da área acadêmica que fazem pesquisas, no caso, sobre os fãs afro-americanos e os jovens, né, leitores. Aí tem um outro capítulo, que é tem um outro item nesse capítulo 8, que é de fã viciados para acafã, que seriam os fãs acadêmicos, os acafãs. Em meados do século, as histórias em quadrinhos americanas eram onipresentes, como parte da cultura popular global. Depois, tornando-se marginal de 1960 em diante, os editores orientarem cada vez mais seus produtos para um pequeno e essencialmente público subcultural. Eu traduzi meio azul aí por causa do termo que ele usou, né? Público subcultural. Muitos dos quais conscientemente identificados como fãs de gibi. Esse subcultural aí, eu não sei bem o que ele quis dizer com isso, com menos informações, realmente, se o Roberto quiser dar uma parte aí, eu fiquei intrigado com a palavra que ele usou. Na verdade, as subculturas são aquelas que estão fora do mainstream. Então, você tem a subcultura dos negros, a subcultura do LGBTIA+. São várias formas de cultura que não são homogêneas. Você tem a cultura pop aí, de massa. A gente utiliza um outro termo no Brasil, em vez de subcultural, para esses grupos, porque eu acho que não é, né, utilizado, ou é utilizado. Sei que é da área de comunicação. É a questão da cultura marginal. Né? Bom. Então, mas são assim, segmentos culturais. São essencialmente tribos. O Henrique Perini está falando aqui do tribos. Inclusive, a gente fez um artigo, eu, você, o Valdomiro, sobre as tribos dos quadrinhos. Vocês lembram? Sim, então é isso. Seriam públicos segmentados ou então tribos culturais, tá? Aí fica melhor que subcultural. Subcultural acho depreciativo, né? Bom, então tá, muitos dos quais conscientemente identificados como fãs de gibis, né? Em 1960, os quadrinhos já se encontravam por mais de 25 anos, mas o fandom de quadrinhos ainda estava na infância, no início, né? Segundo White, o fandom de heróis começou como um complemento para a melhor estabelecida cultura do fandom da ficção científica, e emprestou muito do seu primo mais velho. E o primo mais velho seriam os fanzines, e aí ele menciona também cartas de comentários em revistas profissionais, convenções e máscaras, antecipando o cosplay contemporâneo, né? E a veneração de conhecimento detalhado e especulação criativa sobre mundos imaginários. O primeiro fanzine de quadrinhos a emergir da sombra da ficção científica durante este período em específico foi, aí ele menciona o Dick and Pat Lupoff's Zero, 1960. O Zero eu já ouvi falar, pus até imagens a seguir para vocês verem, eu só não sabia os nomes dos autores, né? E as colunas das histórias em quadrinhos, os quais eventualmente seriam coletadas. E aí, coletadas, ele quis dizer, eu acho que inseridas nesse livro. E esse livro eu fui pesquisar também. Eu ainda não entendi se é um livro que traz quadrinhos ou se é um livro que traz textos sobre quadrinhos, que é esse All in Color of a Dime, que já foi publicado em 70 e foi relançado depois. Esse livro, ele faz a coletânea
dos textos que o Dick e a Patty Potts, né, esse casal, publicou em vários lugares. Nós, inclusive, no Eu tenho esse livro aí. Tem um outro deles, tem outro também. de Comic Book. Mas vamos deixar o Gásio falar, porque senão a gente fica interrompendo, Roberto. Vamos. Não, eu pedi de vez em quando, Valdomiro, no e-mail, um auxílio para o Roberto, quando ele me mandou o e-mail. Eu falei, tem uns. Vamos seguindo, senão a gente não consegue dar conta do tempo. Vou correr. Isso foi rapidamente seguido pelos lançamentos quase contemporâneos de Don e Meg Thompsons, Comic Art e Jerry Bales e Royce Thomas, o Alter Ego, né? Então, Comic Art é do Don e da Meg, e o Alter Ego, que é um outro prozine, vamos dizer assim, do Roy Thomas e Jerry Bales. O Alter Ego deu origem a 2 spin-offs, um adzine, e o adzine é um tipo específico de zine de não ficção que lista os próximos zines. Ele faz a propaganda de próximos zines e os zines disponíveis para venda. A linha entre reviewzine, letterzine e adzine nem sempre foi clara. Então, muitos exemplares de adzines publicaram resenhas e alguns publicaram cartas também. Então, esse adzine é chamado Comic Collector e um boletim de notícias da indústria on the drawing board, que mais tarde foi rebatizado de Comic Reader, um outro adzine ou prozine. Aqui tem as imagens do Xerox, né? Tem um que é The Best of Xerox, vende até pela Amazon, fui ver lá, não é muito caro, mas também não vou comprar, que é uns $15, uma média de $20, né? Algumas imagens internas dele, né? Outras. Tem também aqui a foto do Dick Lupoff e a esposa, né? Vestidos aí de Shazam e Mary Marvel, Capitão Marvel e Mary Marvel. Tem aqui o fanzinão Xerox Zero, né? Que é o número 1, a capa dele, e um encadernado também, que está num site aí que eu vi, e no ISU você pode folhear também alguns números do Alter Ego, desse prozine Alter Ego aí, está na plataforma ISU, né? Tem esse aqui também, se eu não me engano, essa caricatura aí é do Roy Thomas, mas posso estar enganado, né? Na frente aí no meio dos heróis, e enfim, dá para folhear alguns deles no ISU. E o adzine Comic Collector, né? Tem aqui um texto do Paul Kupperberg, que é um dos autores de quadrinhos principalmente da Marvel, né? E ele fala desse Alter Ego. Tem aqui o The Comic Collector nas suas páginas originalmente, né? Que eram não Xerox, que eram via mimeógrafo, né? Esse é de 1961. O adzine Rocket Comic Collector, né? Quer dizer, aquele também só que esse aqui é mais atual, né? Que também pode ser folheado num deles aí tem um no YouTube que você pode folhear, não, pode assistir ele sendo folheado, né? Mais alguns à venda, né? Bom, os Thompsons continuariam a assumir o controle do Comic Buyer's Guide. O Bales, co-editor da Alter Ego, organizador de fãs de quadrinhos, foi remetente central de uma revista voltada para quadrinhos amadores, que é a Capa Alpha, que reuniu e distribuiu uma seleção de fanzines e outras publicações de fãs. É uma associação de imprensa que publicava, né, a Capa Alpha, e também distribuía outros fanzines. A primeira reunião na casa de Bales, para o Ali Awards, costuma ser chamada de primeira reunião organizada em fandom de quadrinhos. Quer dizer, foi reconhecida como a primeira reunião organizada de fandom de quadrinhos, a Ali Awards, nos Estados Unidos. Em 65, Bales e Sheldorf assumiram o controle da Detroit Triple Fan Fair, que havia sido iniciada no ano anterior pelos Dave Zurek e Robert Bloch, e foi a primeira convenção de fãs com foco em gibis. Dorf mais tarde mudou-se para San Diego, Califórnia, onde ele e um comitê de 5 adolescentes organizaram o Golden State Comic Minicon, precursor da famosa San Diego Comic Con, que é de 70. Mesmo com o declínio da popularidade dos quadrinhos nessas décadas de 60 e 70, o fandom cresceu em um mundo social com tradições, instituições e uma economia subterrânea para sustentá-la e reproduzi-la ao longo do tempo. Aí eu coloquei imagens do Capa Alpha, desse fanzine que ele menciona. Coloquei mais algumas aqui também. E os
Fair, Detroit Triple Fun Fair, o logo ali em cima, né? E algumas revistas da programação deles, né? Da época. Aqui tem também, no segundo, no do meio aí, tem o primeiro Comic Con em San Diego, né? E tem o símbolo, o logo, acima à esquerda, e esse alaranjado acho que foi do primeiro, e esse grandão à direita embaixo é um dos últimos aí que teve, do San Diego Comic Con. Né? Bom, esse fermento não foi apenas um desenvolvimento orgânico do amor das pessoas por quadrinhos. Os editores também desempenharam um papel no cultivo desse fandom. Embora outras histórias em quadrinhos já incluíssem colunas de cartas, o editor da DC, Julius Schwartz, ele também, um ex-fã da FC, da ficção científica, começou a publicar cartas e endereços completos dos escritores, dos que escreviam cartas em Brave and the Bold 35, de 1961, cuja capa está aí ao lado, para a qual ele havia solicitado cartas de comentários de alguns de seus melhores correspondentes. Bom, isso lembra o Stan Lee também, né, que deve ter fez isso com base, com referência nesses trabalhos aí do Schwartz e outros. Ou em paralelo, né? Fornecendo evidências das respostas de outras pessoas aos quadrinhos e permitindo que os fãs se conectem umas com as outras, as páginas das cartas ajudaram a unir os leitores como uma espécie de comunidade. Alguns deram um passo adiante na criação dos fãs-clubes, como EC Fan Addict Club e The Mary Marvel Merchant Society. E aí tem mais essas páginas aqui que pertencem a esse gibi aí, que começou a ter as cartas escritas dos correspondentes que o Julius Schwartz havia pedido, né? E aí tem algumas cartas aí na direita, Direct Currents. Com o surgimento de um universo diegético compartilhado nos quadrinhos da Marvel da década de 1960, a leitura de quadrinhos tornou-se mais exigente. Considerando que a maioria das histórias anteriores eram curtas e autocontidas, os leitores agora tinham que acompanhar o que havia acontecido nas edições anteriores e outras séries. Esse problema gerou novos aparatos paratextuais, notas de rodapé, direcionando leitores para edições anteriores, e aí a premiação que ele chama de jocosa, não prêmios, da Marvel para leitores que escreveram para apontar contradições internas. No Brasil tinha o troféu Catapiolho da Editora Abril, que se baseou nisso, provavelmente. Em suas legendas e colunas, esse termo aí eu fui ver a tradução, então tá lá, ele usou avuncular, né? O tio, editor, quer dizer, em suas legendas e colunas, o tio, editor mestre de cerimônias da Marvel, Stan Lee, aperfeiçoou um autopromocional discurso que interpelou os leitores como verdadeiros crentes. E esse discurso alegre para outros fãs continua sendo o tom dominante na indústria de comunicação com os públicos, né, com seus públicos. Com a redução da circulação na banca de jornal, os quadrinhos recuaram para lojas especializadas. Embora essas lojas inicialmente surgissem da sombra da economia de colecionadores e as chamadas lojas que distribuíam comics underground, as lojas de quadrinhos foram incorporadas a um novo mercado direto ao longo das décadas de 1970 e 80. O público de fãs poderia ser alcançado de forma mais eficiente por meio das lojas de quadrinhos do que das bancas de jornais e drogarias. Essa é uma visão interessante dos Estados Unidos, né? Porque para nós as bancas eram muito interessantes. Hoje aqui se tornou como lá, né? Como uma consequência não intencional, no entanto, os quadrinhos tornaram-se cada vez mais estranhos à experiência cotidiana da maioria dos americanos, por causa dessa migração, né, das bancas para as lojas especializadas. Como Jean-Paul Gabillier observa, no início da década de 80, os comic books não eram mais um meio de comunicação de massa, mas eram um setor da indústria da cultura foi cada vez mais estruturado para um público de fãs, no mais forte sentido do termo. É difícil imaginar alguém trabalhando em qualquer nível dessa indústria de quadrinhos que não seja um fã de quadrinhos, né? E como os fãs começaram a tomar decisões e posições na indústria, o conteúdo dos quadrinhos foi cada vez mais orientado para as preocupações estéticas de leitores tão dedicados como eles, né? Então, de leitores de quadrinhos que viraram profissionais da área, fazendo para outros leitores que também é um nicho que tem o mesmo gosto e o mesmo tipo de conhecimento deles. Como Charles Hatfield coloca, em 80, o mercado era inquestionável para os fãs de super-heróis. Portanto, os quadrinhos não foram apenas sequestrados das opções de mídia disponíveis para a maioria das pessoas,
mas também cada vez mais incompreensíveis para qualquer pessoa não iniciada na cultura do fandom. Se a gente pensar que ele está se referindo aos quadrinhos de super-heróis norte-americanos, a gente compreende isso bem, né? Hoje, esse tipo de envolvimento do fã é considerado como evidência de uma sofisticada forma de alfabetização midiática. O meio de quadrinhos é particularmente elogiado pelas formas como combina a comunicação verbal e a visual, e por sua capacidade de envolver os alunos que são superdotados e com os alunos que têm dificuldades nas escolas, ou seja, envolve tanto os que são nerds e geeks, né, e também aqueles que não são muito atinentes às escolas e aos estudos. Bom, mas isso nem sempre foi o caso. Nas décadas de 40 e 50, educadores e bibliotecários retratavam rotineiramente leituras de quadrinhos como patológica, e ainda não havia um vocabulário contestando essas afirmações, muito menos entendendo o fandom em seus próprios termos. Na década de 90, seguindo os relatos de John Fiske da cultura popular como um campo de batalha entre a cultura dominante e o público que resiste, o resistente, mais estudiosos começaram a investigar cultura de fãs. Então, a partir dessa década de 90, mais estudiosos apareceram. Eles não apenas argumentaram que os fãs eram públicos paradigmáticos ativos, mas também identificados com os temas. De fato, alguns estudiosos se descreveram como acafã, ou seja, fãs acadêmicos, né? Fãs da academia, abreviação de fã acadêmico, sugerindo, como Henry Jenkins coloca, uma identidade híbrida que se estendeu por duas distintas maneiras de se relacionar com as culturas da mídia. O crescimento dos estudos de quadrinhos também é obra de estudiosos de fãs. No primeiro lado, muito do que sabemos sobre as HQs e as carreiras de seus criadores é devido aos esforços dos fãs que o documentaram. Isso é bem interessante também, porque me faz lembrar que nos fanzines acontece isso, né? De valorizarem, darem o valor aos autores, né? E os próprios autores saírem dali. Fãs acadêmicos, ou fan scholarship, ocasionalmente promovem fatos e interpelações que foram subsequentemente desmascarados. Por exemplo, a atribuição de Yellow Kid de Outcall como o primeiro comic. Mas alguns de nossos críticos mais experientes e perspicazes têm sido autodidatas. E eles certamente não tiveram nenhum treinamento na disciplina de estudos e quadrinhos. É interessante que isso faz lembrar no Brasil. A gente acabou também com vários pesquisadores, lembro até do Canhim, do Antônio Luiz Canhim, de desmascarar que o Yellow Kid não foi o primeiro, né? E eles lá também acabaram vendo isso, né? E muitos estudiosos não tinham treinamento nessa disciplina, nos estudos dos quadrinhos. É duvidoso se os quadrinhos teriam feito seu caminho para a academia, se um livro... É duvidoso se os quadrinhos teriam feito o seu caminho no meio acadêmico, se um livro como este existiria. Esse livro que ele escreveu, o artigo, ele está falando que esse livro talvez nem existisse se não tivesse tido o caminho para a academia dos estudos dos quadrinhos pelos esforços dos fãs, né? Em outras palavras, como a cultura dos quadrinhos afeta a nossa percepção dos quadrinhos como uma forma de arte, meio de comunicação e fenômeno social, né? Como essa cultura afeta a nossa percepção dos quadrinhos como arte, como comunicação e como um fenômeno. Compreendendo a cultura dos quadrinhos. A noção direta de cultura dos quadrinhos pode significar muitas diferentes coisas, dependendo de qual dessas duas palavras alguém enfatiza. A cultura dos quadrinhos pode se refletir aos quadrinhos como textos culturais, expressando tanto os quadrinhos dos seus gênios criadores ou o zeitgeist, dentro do qual foram concebidos. Mas pode igualmente referir-se à cultura dos quadrinhos, a constelação de crenças, hábitos e práticas que tome esses textos como seu objeto. A maioria dos estudos de quadrinhos está explicitamente preocupada com o primeiro, que é a cultura dos quadrinhos, se referir aos quadrinhos como textos culturais, expressando tanto os quadrinhos de seus gênios criadores ou eu esqueci agora o que é a zeitgeist, eu procurei e acabei não lembrando, mas o meio lá dentro do qual foram concebidos, né? Então, ele está dizendo que a maioria dos estudos explicitamente se preocupa com esse primeiro item, e não com o segundo, né? Mas é profundamente informado pelo último. Se preocupa pelo primeiro e se informa com esse último que se refere à constelação de crenças, hábitos e práticas, né, que tomam esses textos como um objeto de pesquisa.
Como parte de sua crítica de puro julgamento, Pierre Bourdieu recomendou aos sociólogos que voltassem à análise sobre si mesmos e explicar como sua própria posição social moldou suas perspectivas nas pessoas que estudaram. Ou seja, ele recomendou que os sociólogos tentassem se autoanalisar para perceberem que o que eles veem, o que eles estudam nos outros, parte de suas próprias perspectivas, de sua própria maneira de pensar. Então, tem essa limitação, né? Não existem leituras ingênuas, seja na academia ou nas histórias em quadrinhos. Nossos padrões estéticos, expectativas e gostos vêm de algum lugar. E aí ele diz assim: eu acho que existem boas razões para acreditar que muitos deles são aprendidos por meio de nossas interações com outros leitores, como Bourdieu sugere dos fãs de cinema e de outras culturas pop conhecedores. Onde alguns só veem um faroeste estrelado por Burt Lancaster, por exemplo, outros descobrem um antigo John Sturges ou o mais recente Sam Peckinpah. Então ele está dizendo assim, onde alguns só veem um simples faroeste que tem um ator, outros vão mais além e descobrem mais complexidades, né? E outros filmes também. Aí eu coloquei a foto aí do John Sturges, que é o diretor, dirigindo um filme na década de 60 com aquele famoso ator que é o Will Brynner, né? O Will Brynner fez até um filme de ficção científica em que ele era um robô no faroeste. Eu esqueci o nome do filme agora. Os jovens leitores costumam complementar suas próprias coleções, trocando histórias em quadrinhos ou emprestando-as a seus colegas. Assim, seus gostos influenciam e direcionam a leitura uns dos outros, mesmo que não falem sobre suas preferências. E aí eu coloquei ali um comentário, né, que também nos discos que eu ouvia e ouvia discos na adolescência com os amigos, a gente fazia a mesma coisa, né? Se persistirem como leitores sérios, podem buscar notícias, comentários e resenhas em sites dedicados a quadrinhos. Dada a oportunidade, eles provavelmente passem algum tempo em lojas de quadrinhos e em convenções. E aí o exemplo do seriado Big Bang Theory, né? A loja de quadrinhos é um ponto de encontro como o clube de um país ou uma pequena barbearia. É um local de comércio, mas mais importante é lugar para a cultura. E aí eu enfatizo de novo o Big Bang Theory como exemplo. Por meio de conversas dentro e ao redor da loja de quadrinhos, os leitores aprendem quais criadores e trabalhos são considerados importantes e quais são risíveis ou ultrapassados. E anexam exemplos concretos a importantes categorias estéticas como bom, mal, realista, cartunesco, mainstream, alternativo. Então, essas conversas em lojas propiciam que os leitores se tornam também mais conhecedores, né, dessas estéticas, dessas categorias. É o que a gente vê em alguns capítulos lá rapidamente, né, do Big Bang Theory. Fora de espaços físicos dedicados, como a loja de quadrinhos ou convenções, conversas semelhantes foram habilitadas por meios físicos e correspondências eletrônicas, fanzines e associações de imprensa amadora, fóruns online ou chats e tópicos de comentários anexados a artigos relevantes, né? Então, aí eu dou o exemplo dos fanzines e do QI, o fanzine Quadrinhos Independentes do Henrique Magalhães, aliás, do Edgar de Guimarães, que também traz esses fóruns, né? Tudo isso sugere que uma cultura de fãs robusta fornece a base definitiva de recepção de quadrinhos para os leitores que dela participam. Por a indústria contemporânea de HQ ser voltada para o público de fãs, em todos os níveis, compreender e analisar o fandom como um mundo social, um regime de avaliação, são componentes necessários para se estudar os quadrinhos. Então, se tem que também conhecer compreender, né, e analisar os fãs, né, o mundo dos fãs da área dos quadrinhos em todos os níveis. Eles não são, no entanto, suficientes. Uma reavaliação mais completa das nossas premissas, ambos acerca de fãs e como fãs, é obrigatória, né? É o mesmo caso que ele usou lá do Bourdieu, né, que o acadêmico ou pesquisador da sua área, ele tem que ir um pouco além daquele nicho, daquela premissa em que ele está cercado, né? Aí, um outro subitem nesse livro, nesse capítulo, é Dash Fiction, que eu traduzi como ficção de traço. São
os hífens, né? Ficção de hífens, que sejam. Jenkins refere-se aos aka-fãs como uma identidade híbrida, que engloba duas diferentes formas de se relacionar com o objeto, simultaneamente unidas e sustentadas, e também separadas por um hífen, por um traço, né? Então, os aka-fãs são identidades híbridas, englobando duas formas de se relacionarem com o objeto. São unidas e sustentadas por um espaço, né, por um traço. Isso sugere uma tensão produtiva entre entidades discretas. Mas eu não acho que captura a posição complicada do pesquisador interno, do fandom em geral e dos quadrinhos em particular, né? Ele sugere que essa tensão... Isso sugere uma tensão produtiva, né, entre entidades, mas ele não acha que captura a posição mais complexa, mais complicada do pesquisador, né? Eu entendi na época, agora estou falando no dia que eu li, agora esqueci bem o que quer dizer ali, mas a gente chega lá, acho que tem a ver com essa continuidade aqui. De fato, a fusão de acadêmicos e as orientações dos fãs produziram pelo menos 3 distorções distintas e sistemáticas para estudos dos quadrinhos, né? Então, a fusão de quem é acadêmico e as orientações dos fãs. Aí, nisso, teve uma produção de 3 distorções distintas que ele sistematiza aí. A primeira, né? Referências casuais a fãs de quadrinhos por acadêmicos, profissionais da indústria, e os próprios fãs muitas vezes assumem que todos sabemos o que significa ser um fã, né? Existem, no entanto, muitas maneiras de fazer fandom, de fazer o universo lá dos fãs. Alguns leitores são colecionadores cuidadosos que mantêm listas de desejos para gerenciar suas aquisições, seja para o seu próprio bem ou de olho no eventual retorno do investimento. Outros, principalmente, consomem quadrinhos como uma forma de entretenimento, talvez arquivando as compras, talvez descartando-as quando terminar, né? Bom, isso no mangá lá no Japão, pelo que eu me lembro, eles jogavam para reciclagem muitos mangás. Talvez seja aí, não sei. Alguns gostam de quadrinhos em seu disquete ou formulário periódico, enquanto outros preferem esperar até que as revistas mensais sejam republicadas em edições compiladas, agrupadas, né? Aquelas que saem depois com o conjunto das sequências de uma vez. Alguns leitores não são leitores de forma alguma. Por exemplo, em um estudo sugestivo de cinéfilos, em exibições de 2 filmes de quadrinhos, ou seja, super-heróis, o Liam Burke descobriu que muitas das pessoas que se identificavam como fãs de quadrinhos, na verdade não liam, enquanto que alguns que negavam ser fãs, os liam. É o caso dos filmes, né? A gente vai no cinema de filmes de super-heróis e muitos ali não leem gibis de super-herói, mas gostam dos filmes. Em segundo lugar, os gostos e prioridades cultivados no fandom de quadrinhos distorceram a nossa imagem do campo dos quadrinhos, né? Então, lembro das 3 questões lá. A segunda agora. Os gostos e prioridades cultivados no fandom de quadrinhos distorceram nossa imagem do campo de quadrinhos. Quadrinhos de super-heróis, histórias em quadrinhos literários e memórias, e especialmente quadrinhos quase literários de super-heróis, dominam a literatura acadêmica. Enquanto isso, os quadrinhos com públicos muito maiores foram relativamente negligenciados pelos estudiosos. Histórias em quadrinhos de romance, histórias em quadrinhos da Dell, da Disney para crianças, para citar apenas alguns exemplos, né? Bom, depois a gente pode discutir isso com relação às jornadas de quadrinhos, porque eu acho que ali tem bastante gente pesquisando isso. Quer dizer, não sei se tem, né? Agora tem que rever os outros, mas pode ter uma certa correspondência disso com o Brasil também. Bom, até mesmo as histórias dos quadrinhos de super-heróis é distorcida pelo bom senso fanático, como nas equivocadas eras dos quadrinhos, né? Esse modelo das histórias dos quadrinhos teve origem no fandom, em torno do início do que normalmente a gente chama de Era de Prata, né? Naquele momento, para um determinado grupo de fãs de super-heróis, fazia muito sentido lembrar a Era de Ouro, do final dos anos 30 e 40, e anunciando suas esperanças de um renascimento aos super-heróis. Mas quando isso foi estendido para uma era moderna ou de bronze, e adotada como esquema geral da periodização das histórias dos quadrinhos, começou a mostrar suas fraquezas. Estudiosos e críticos de fãs responderam propondo uma infinidade de corretivos para o sistema, de mica a milar e de silicon a silicone. Eu não conheço
esses estudos, esses estudiosos, depois o Valdomiro ou o Roberto podem explicar melhor. Essas duas eu deixei em vermelho por isso. Mas, como um modo de historiografia, é nostálgico e impreciso, sejam quaisquer rótulos que usemos. Então ele põe em crítica essa classificação das idades de quadrinhos, né? E é engraçado que eu fiz um trabalho sobre isso e apresentei numa das jornadas, mas na verdade eu me ative apenas aos estilos de desenhos, né? Só para lembrar, por isso que eu pus aí. Terceiro, agora vem o terceiro item. O desenvolvimento de problemas de pesquisa em estudos de quadrinhos foi distorcido pelo que Joseph Wittek chama de o problema do tratamento duplo. A inclusão de acadêmicos, jornalistas, críticos, fãs e profissionais de quadrinhos dentro de uma comunidade que estuda quadrinhos deve ser elogiada por seu espírito democrático, né? No entanto, as diferentes origens, prioridades, interesses e especialmente vocabulário de interlocutores representam obstáculos significativos que não podem ser desejados, né? Por essa versatilidade, essa amplitude, né, de possibilidades de discursos, tem esse outro entrave aí que ele diz que são obstáculos por causa das diferenças das origens de vocabulário, etc. Esses são problemas típicos de um campo em seu estágio pré-teórico de desenvolvimento. E as intuições desenvolvidas no fandom fazem parte do que está mantendo os estudos de quadrinhos por lá. Marshall McLuhan fez a famosa brincadeira de que, embora possamos não saber quem primeiro descobriu a água, podemos ter certeza de que não era um peixe. Então, a cultura dos quadrinhos é a água na qual leitores de quadrinhos, incluindo profissionais e acadêmicos, nadam. O que nos parece ser suposições do senso comum sobre quadrinhos e seus públicos são produtos dos mundos sociais em que nos encontramos. No caso da publicação mainstream de quadrinhos americanos, o mundo dos fãs de quadrinhos e o universo mais amplo da cultura geek, né? Todos esses são produtos desses mundos sociais aí, dentro desse senso comum sobre o que entendemos como quadrinhos e os públicos, né? Quando essas suposições não são reconhecidas, estamos propensos a cometer erros. Quer dizer que a gente está na água como peixes e a gente não vai acabar não percebendo essas questões, né? Conclusão. Apesar das primeiras raízes nos campos das ciências sociais como comunicação, educação e psicologia, o campo de estudo de quadrinhos hoje, seja interessado na representação ou no formalismo, em super-heróis ou autobiografia, é dominado por estudiosos formados em estudos literários, estudiosos para os quais a interpretação de textos via leitura é a principal forma de fazer estudos de quadrinhos. Bom, isso é uma constatação dele, né, para os Estados Unidos. Eu não sei a que pé nós estamos agora no Brasil, e eu acho que nós temos um pouco mais de versatilidade aqui. Não sei se lá também tem agora, mas eu vejo uma certa diferença do que a gente faz aqui estudando, mas posso também estar enganado, depois a gente vê isso. Na melhor das hipóteses, esse modo de estudos concentra nosso aparato perceptivo, permitindo uma nova apreciação de uma riqueza e complexidade dos quadrinhos, né? Mas numa leitura atenta, é realmente apenas um estudo de público com uma amostragem de um âmbito. Não há status privilegiado em relação a interpretações. E sua diferença com os métodos cotidianos de leitura empregada por membros comuns de leitores é de grau, não de tipo. Então, ele diz que esses estudos ainda estão em níveis de gradações, e não de diferenças de tipos, de diversidade de possibilidade nas pesquisas, nos estudos. Neste capítulo, enfatizei o fandom, que é a área dos fãs, né, do gibi orientado ao super-herói. Para muitas publicações de quadrinhos, entender essa cultura é absolutamente essencial, pois é a fonte de estratégias, competências e conhecimentos que produtores, leitores e acadêmicos usam para dar sentido aos quadrinhos. Não é de forma alguma a única fonte, e outras precisam ser investigadas também, mas o maior ponto permanece. Os quadrinhos são mais do que o que está na página. Como Benedict Anderson sugeriu sobre os jornais, a mídia de massa
como Anderson sugeriu sobre jornais, a mídia de massa forja experiências compartilhadas e uma consciência dos outros com quem você os compartilha. Então a gente lê gibi, lê quadrinho, a gente compartilha essas experiências, né? E tem essa consciência de outros também que leem como nós. Esta também é a lição dos fãs e público dos quadrinhos. O significado de qualquer trabalho individual da arte em quadrinhos, muito menos das histórias em quadrinhos como campo de produção cultural, não é inerente ao texto. Eu acho que texto aqui é tema. Eu posso ter errado aí na tradução. Depois eu vejo. Em vez disso, seu significado é feito na recepção e sua significância resulta das várias maneiras que pessoas reais respondem a ela à medida que circula por diferentes locais e contextos. Assim, o estudo de quadrinhos não pode meramente interpretar quadrinhos, mas também deve explicar a produção de suas interpretações. Então, tem que ir além da interpretação, tem que buscar a origem das fontes que deram o pontapé desse tipo de pesquisa, de produção. Ué, acabou. É isso. Apesar de ser um texto simples, é um pouco complexo, se bem que ele roda nessa questão de que quem estuda quadrinhos e pesquisa não pode ficar apenas no meio, tem que ir além, tem que ir com os fãs. É o que deu para entender. Muito bom, Gato. Temos tempo para algumas perguntas ou você acha que vai precisar todo o tempo, Selby? Não, se tiver alguém com alguma pergunta, pode fazer. Alguém tem algum comentário para fazer? Eu só queria perguntar por que o Gazi não aceita o termo fanzinato como sinônimo de fandom. Eu achava que fosse. Eu também achava, mas parece que fanzinato está mais para os fanzines mesmo, para as pessoas que produzem, que estão no meio do fanzine, não para os fãs leitores de quadrinhos em específico. E aí, quando ele usa fandom lá, para mim, parece que remeteu mais a esse público que é atinente aos leitores de quadrinhos em convenções, eventos. É o que me pareceu mais, por isso que eu acabei mudando o meu entendimento do termo a isso. Ok. Eu só O que queria me parece comentar... interessante no artigo dele é que a gente tem que tomar cuidado para não confundir o tipo de fã que nós somos como pesquisadores com o fã normal. Nem todo mundo tem. É uma coisa que eu falo muito quando estou lendo textos de quadrinhos. Há muitas afirmações que às vezes se fazem que apenas os fãs entendem. Eu discuto isso. O Nobu foi me orientando, lembra bem disso. O Selby lembra bem. Às vezes, quando escrevia, falava alguma coisa. Peraí, mas se você não fosse o tipo de fã que você é, o tipo de leitor que você entenderia o que você está falando, precisaria buscar alguma informação. Porque às vezes a gente fala. A questão das eras, inclusive, é muito isso, né? Que é uma coisa que é comum entre os fãs, entre os fãs mais entranhados no meio, não o normal. Eu lembro que uma época, em algum momento, talvez seja naquele trabalho das tribos, Roberto, não me lembro mais. Nós fizemos a classificação dos vários tipos de fãs. Os leitores esporádicos, o leitor eventual. Nós chamamos de leitores, né? O leitor eventual, que gosta de quadrinhos, que lê descompromissadamente, o leitor que gosta de um tipo de quadrinho, o leitor que é o especialista, se sente especialista, que você fala bom dia para ele, ele vai falar do Batman para você, e assim por diante, e o pesquisador, né? Então, existem vários tipos de fãs. E muitas vezes, nós que estamos escrevendo, estamos estudando quadrinhos, não nos damos conta que aquilo que nós falamos não é o dia a dia do leitor, né? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado para isso, né? Muitos textos que a gente vê por aí que são feitos por leitores fanáticos, eu diria, tem muito disso daí. O cara vai lá e discutir com você a saga do clone. Nem todo mundo é obrigado a saber o que é a saga do clone nas revistas do Homem-Aranha, né? E, aliás, eu faço questão de esquecer. Sempre estou tentando esquecer dessa saga, mas sempre tem alguém que me lembra dela, né? Então, mas se você tem que falar da saga do clone, precisa contextualizar para o seu leitor, porque ele não é obrigado a conhecer. Ele não é obrigado a ter o mesmo nível de profundidade, de familiaridade com o tema que você tem. Às vezes a gente se esquece disso daí.
né? Apesar que eu sempre defendo que a pesquisa de quadrinhos tem que ser feita por alguém que seja entusiasmado pelos quadrinhos e não por alguém que está simplesmente olhando os quadrinhos de longe, mas também nós não podemos esquecer que existe um olhar objetivo que deve ser buscado. Essa parte que eu achei interessante do artigo dele. Eu queria só frisar o seguinte, você mencionou, Valdomiro, algo interessante, que é, por exemplo, as fases da Era de Prata, de Ouro, essas fases. Quando eu fui fazer o artigo lá para as jornadas com relação aos desenhos, eu fiquei em dúvida, falei, mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Porque agora eu estou chegando na Idade Média e Bronze, parece, na Idade de Ouro, está parecendo que a coisa se misturou. Bom, mas eu vou fazer, porque o pessoal coloca assim, agora ele colocou como essas fases não se sustentam, quer dizer, não foram realmente bem definidas, não tem um estudo que sustente aquilo, né? Foi mais feito por fãs. E eu percebi isso quando fui fazer o artigo na época, né? Mas não estava muito atinente a questionar. Aí quando eu li, falei, olha que curioso. É bem interessante mesmo isso. São maneiras de diferenciar os diversos períodos. Mas, como o Roberto comentou, quer dizer, não se sustentam teoricamente, né? São difíceis de ser sustentadas teoricamente. Fale, Roberto. Queria ressaltar 3 coisas nesse texto. Primeiro, a questão da cultura dos fãs, que é muito importante, que não se restringe só à leitura dos quadrinhos, é todo um contexto, né, que remete a várias outras coisas, a caneca do Batman que você toma café, né, um monte de coisas que faz parte dessa cultura, né, da pessoa que está interessada em quadrinhos. A segunda coisa é essa distinção do acafã, que somos nós, acadêmicos, que somos fãs, e como você bem falou, a gente tem que se policiar para não ser mais fã do que acadêmico, porque a nossa postura é diferenciada. E a terceira coisa são as 3 críticas que o autor faz. A primeira, a presunção de que a gente conhece todo o objeto, a gente não conhece. A segunda é a questão da gente reinventar a roda, né? A gente, cada novo pesquisador, em vez de começar pela bibliografia já existente, o que se publicou sobre quadrinhos ou sobre um determinado quadrinho, né, ele vai fazer tudo de novo aquilo que já fizeram, né? Então não apresenta novidade. E a terceira questão dos jargões que são usados, etc., que acabam não é isso que você falou também, acabam não fazendo sentido para quem não é da área acadêmica. Então, acho que isso que é importante. Agora, ele comete alguns erros, né? Dizer que quadrinho Disney ou os quadrinhos infantis da Dell são subestimados, não. Tem vários, tem Donald Alt, foi grande pesquisador de quadrinhos Disney nos Estados Unidos, e vários outros, né? Então, não são subestimados. Talvez a maioria dos pesquisadores se atenha aos quadrinhos super-heróis. Ele mesmo está fazendo isso nesse texto. Está fazendo o que ele critica. Ele correu nesse erro, então, porque ele acabou não vendo os que pesquisam os quadrinhos que ele critica que faltam pesquisas. Infantis, né? Sim. É isso. Sim. Tem um artigo do Benjamin Wuna, o último número, eu até falei no chat aí, o último número da revista Nona Arte, que foi um dossiê organizado por 2 colegas aí que convidaram o Benjamin. Eu cheguei a trocar alguns e-mails com ele sobre o artigo, e até descobri que eu já o tinha encontrado em uma reunião na Inglaterra. Nós tínhamos sido apresentados, eu nem lembrava dele, mas é mais fácil ele se lembrar de mim, né, porque eu sou do Brasil, do que eu me lembrar de todos os americanos que eu conheci, né? Então, é um cara que a gente tem contato, até podemos qualquer dia convidá-lo para participar aqui conosco, dar uma conferência também sobre esse tema, seria interessante. Seria ótimo. É só a gente descobrir como colocar a legenda na aí página. É o Selby. Eu passo a batata quente para o Selby, daí o Super Selby resolve. O possível ele faz na hora, o impossível demora assim uns 10 minutos, 15. Né? Legal, então, Gazi, muito obrigado pela apresentação, muito boa. Então, tenho certeza que todo mundo gostou.
Então, muito obrigado.